Capítulo 14. A fábula do cristianismo, uma cópia de outras religiões. E se sua filha chegasse em casa dizendo que está grávida do Espírito Santo, você acreditaria? Piada, né? O cristianismo, justamente, se baseia nessa fábula. A citação bíblica aos irmãos de Jesus é alvo de grandes discussões, pois pode afrontar, justamente, uma das principais crenças da Igreja Católica, a virgindade de Maria. Maria não foi a única virgem a engravidar. Na história, outras divindades foram violadas por Deus. Horus, por exemplo, pode ser a prova de que Jesus pode nunca ter existido e o cristianismo ter agarrado esta história como base de seu ídolo. Alguns autores sugerem que a história de Jesus pode ter sido baseada em várias outras histórias de deuses mais antigos, principalmente Horus. De acordo com uma lenda difundida no Antigo Egito, Horus foi concebido por Isis, quando Osíris, irmão de Isis, seu pai, já estava morto. A lenda sugere que a fecundação ocorreu quando Isis, na forma de um pássaro, pousou sobre a múmia do esposo, que estava deitado em um sofá. Isso se parece com alguma história que já conhecemos, certo? Virgem, pássaro. Krishna, por exemplo, é considerado a verdade pelo hinduísmo. De acordo com o Bhagavata Purana, um dos 18 livros do hinduísmo, Krishna nasceu sem uma união sexual, mas o ato ocorreu por meio da transmissão mental de Vasudeva no ventre de Devaki. Ainda temos Dionísio, Mitra e outras mitologias que seguem a mesma linha. Quanto ao relacionamento de José e Maria, teria Maria traído José? As regras para a traição nessa época não eram muito favoráveis. Se isto viesse a acontecer, alguma desculpa deveria ser inventada. Maria realmente existiu? Ou também faz parte de uma lenda? A ausência de seu corpo pode solidificar o mito, pois, assim como Jesus, os dois subiram aos céus e não deixaram vestígios. Aliás, o debate se Maria era realmente a mãe de Deus foi fervoroso no concílio de Efesus, em 431 d.C. Fui a Efesus, na Turquia, visitar os pontos históricos e conferir essa história de perto. Lá está a primeira igreja de Maria, criada em homenagem ao concílio, que reuniu 250 bispos, e decidiram se Deus e Cristo eram uma única coisa e não duas como afirmava Nestório, patriarca de Constantinopla. Nestorio defendia que em Jesus haveria uma natureza humana e outra divina, distintas uma da outra e, por consequência, negava o ensinamento tradicional que a Virgem Maria pudesse ser a mãe de Deus. Portanto, ela seria somente a mãe de Cristo, para restringir o seu papel como mãe, apenas, da natureza humana de Cristo e não da sua natureza divina. Um desses concílios, o de Niceia, definiu, entre outras coisas, a data da Páscoa. Antes do cristianismo, a entrada da primavera era comemorada em rituais que têm muito em comum com a Páscoa dos cristãos. Praticamente, todos os povos têm sua versão da festa. Para os romanos, é a festa da deusa Rhea Alcibele. Entre os egípcios, a comemoração era para Osíris, que também ressuscitava. Até mesmo Pesach, a Páscoa judaica que deu origem à cristã, surgiu dos rituais da primavera dos pastores e agricultores hebreus, com seus pães sem fermento e sacrifício de animais. A partir do século IX, com a conversão dos povos germânicos ao cristianismo, houve grande mistura entre as tradições. Exatamente como na antiguidade, os símbolos das festividades pagãs acabaram incorporados à celebração cristã. É o caso do coelhinho, por exemplo. O animal era nada menos que a representação da deusa da primavera entre povos bárbaros. Ainda hoje, Páscoa é chamada Ostern em alemão e Aster em inglês, derivações do nome da deusa Ostre. Antes, os ovos dados de presente eram de galinha e não de chocolate. Símbolos do início da vida, eles não serviam para serem comidos. Eram decorados e celebravam Eostre, representada por uma mulher que segurava um ovo em sua mão e observava um coelho, símbolo da fertilidade. Os cristãos se apropriaram da imagem do ovo para festejar a Páscoa, que celebra a ressurreição de Jesus. O Concílio de Niceia, que foi realizado em 325, estabeleceu o culto à data. Na época, pintavam os ovos, geralmente de galinha, ganso ou codorna, com imagens de figuras religiosas, como o próprio Jesus e sua mãe,
Maria. A cultura do chocolate foi inserida pelos franceses, apenas, no século XVIII. Confeiteiros da França resolveram testar o uso de uma iguaria que tinha chegado à Europa 2 séculos antes, oriunda da América recém-descoberta. Por esse histórico, alguns grupos cristãos rejeitam a celebração da Páscoa por causa de suas raízes pagãs. Outra adaptação do cristianismo é a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Os três poderes eram representados pelos celtas, por exemplo, pela triquetra, assim como o símbolo de Odin, o Valknut, que consiste em 3 triângulos entrelaçados. O triângulo, na nota de dólar, com o olho que tudo vê, é um elemento iluminado no topo de uma pirâmide. Os triângulos sempre foram adorados pelas sociedades de povos antigos. A estrela de Davi, por exemplo, são 2 triângulos de lados opostos. A Trindade é um símbolo importante que sempre foi representado com conceitos diferentes, comumente, corpo e alma, passado, presente e futuro, vida, morte e renascimento, criação, preservação e destruição, terra, ar e água. Nos 3 deuses hindus, Brahma, Vishnu e Shiva, e o mais famoso de todos, Pai, Filho e Espírito Santo. Segundo a lenda, o líder e patriarca Abraão e sua mulher Sara dividiram comida e bebida com 3 anjos. Esses anjos, posteriormente, representaram a Santíssima Trindade. Ou seja, caro leitor, quase tudo em que você acredita tem uma explicação histórica. Sua religião não passa de uma obra literária adaptada, ou uma tentativa de sincretismo religioso, que é uma adaptação em que se conciliam doutrinas distintas. Esse processo é, geralmente, espontâneo, consequência das mudanças culturais entre os diversos povos.